tudo bem com vocês? Está começando mais um Falando com a Doutora aqui no seu canal 10, comigo, a doutora Natália Argentão. E é o momento em que a gente fala sobre saúde, sobre beleza, bem-estar, que você fica antenado e atualizado em todos os assuntos do seu interesse. Bom, hoje eu já quero começar falando assim, eu fiz uma enquete no meu Instagram, que se você quiser começar a seguir, é o @NataliaArgentão, tudo junto. E lá eu perguntei o que vocês acham se a musculação atrapalha o crescimento da criança e do adolescente. E eu tive uma surpresa, porque metade das pessoas disseram que sim e a outra metade disseram que não. Então, é um assunto que a gente pode explorar muito e que é a dúvida de muitos pais, principalmente hoje, que a garotada tá cada vez mais saudável, querendo fazer exercícios físicos, querendo ficar com o corpo bonito, cuidando da estética e querendo começar um treino de musculação cada vez mais cedo. Isso é uma grande preocupação dos pais. Então, nesse programa de hoje, eu quero explicar tudo para você, pai, para você, adolescente, e também vou traçar um treino para cada faixa etária, para que vocês, pais e adolescentes, fiquem tranquilos e saibam realmente o que fazer de acordo com cada idade e maturação óssea, porque pode atrapalhar o desenvolvimento se não for bem feito. Porém, pode fazer sim a academia, mas fica ligadinho no programa todo para entender quais exercícios, a partir de que faixa etária e como realizar esses exercícios com o seu filho, seja ele criança ou adolescente. Então, vamos começar? Cada dia que passa, a garotada está mais engajada em cuidar da saúde, da estética e adquirindo hábitos mais saudáveis. Isso é muito bom, principalmente se a gente comparar a essa nova era digital em que nós fazemos o mínimo de esforço nas atividades da vida diária, não é mesmo? Porém, o que preocupa muito os pais, como eu comentei, é em relação ao tipo de atividade física e o impacto que ela vai causar na saúde e no desenvolvimento ósseo e muscular dos seus filhos. Foi a época, né, gente, em que a garotada se contentava apenas com os esportes e brincar de bola na rua com os amiguinhos. A nova geração quer músculos definidos, quer um corpo estrutural, quer saúde e qualidade de vida. E eles procuram por isso cada vez mais cedo. Os estudos mais antigos constantemente questionavam a segurança e a eficiência de um treinamento de força para essa faixa etária. Mas novas evidências, olha que legal, novas evidências têm indicado tanto que crianças quanto adolescentes podem aumentar a força muscular em consequência de um treinamento de força, melhorando também a perfusão das fibras colágenas nos ossos, diminuindo o risco de fraturas em idades mais avançadas em até 25%. Então, essas crianças, quanto mais cedo elas forem estimuladas, mais perfusão, mais fibra de colágeno esse osso vai ter, mais resistência e aí, em idades mais avançadas, ele pode diminuir o risco de fraturas em até 25%. E aí, eu já adianto para você que, com os devidos cuidados, o treino de força não prejudica o desenvolvimento ou a saúde dos adolescentes. Mas a seguir, você vai entender melhor tudo isso, tá? Então, podem acalmar. Se o seu filho está querendo fazer musculação, se você estava em dúvidas de deixar ele fazer, acompanha hoje tudinho que eu vou explicar tudo que o seu filho deve fazer e como você deve acompanhar isso. De acordo com a Associação Nacional de Fortalecimento e Condicionamento, a NSCA, ao contrário do que muita gente pensa, a musculação não traz prejuízos para a saúde de crianças e adolescentes.
Porém, ela não traz prejuízo quando a criança ou o adolescente não tenha nenhum problema que impeça de realizar atividade física. Então, por isso, é necessário que o seu filho passe por uma consulta médica, uma avaliação física, antes de realizar exercício, musculação ou qualquer outro exercício, que a gente sabe muito bem disso, né? Outro ponto, o exercício deve ser supervisionado por profissionais qualificados, capazes de corrigir a postura do seu filho durante a execução do exercício e ensinar ele como deve fazer o exercício corretamente. Um outro ponto é que o ambiente não pode oferecer riscos. Os aparelhos e os equipamentos devem ser apropriados para o tamanho do seu filho, o tamanho da criança, e também deve ser seguro para eles, não oferecendo assim, repito, nenhum risco para o seu filho. Um outro ponto muito importante, inclusive, para mim é um dos mais importantes, é que a criança ela deve ter um entendimento sobre a atividade, informações e saber entender como vai executar esse movimento, bem como se sentir à vontade. Ela tem que sentir prazer em realizar essa atividade, sentir um bem-estar sempre que ela for praticar musculação. Isso não pode ser obrigatório, tem que ser uma atividade física que essa criança realmente queira realizar, que esse adolescente queira fazer. E essa criança também deve estar bem alimentada, bem hidratada durante o treino e sempre acompanhada por um profissional. Até aqui, já dá para entender, então, que a musculação não é uma vilã. Ao contrário, assim como qualquer atividade física, em qualquer idade que se pratica, necessita de cuidados e acompanhamento profissional. Uma grande dúvida dos pais que chegam até mim é em relação à idade que se pode começar o treino de força. Com que frequência os seus filhos podem fazer e se essa atividade impede ou limita o crescimento ósseo da criança ou do adolescente. Se o bom senso, meus amigos, forem respeitado e todas as recomendações forem seguidas, qualquer atividade física, incluindo o treinamento de força, a musculação, influencia positivamente no processo de crescimento em qualquer fase do desenvolvimento dos seus filhos. Portanto, a musculação não vai afetar na altura máxima natural que a criança ou o adolescente vai atingir. Antigamente, né? Eu falo antigamente, mas assim, nem é tanto assim. Estudos aí de 2000, 2001, esse antigamente que eu tô falando. Acreditava-se que a menina poderia fazer musculação após a menarca, que é o marco, né, a primeira menstruação. E o menino após o aparecimento dos pelos e do aumento do pomo de Adão, que é o famoso gogó. Isso mudou muito. Porém, claro que toda mudança gera dúvida e tudo deve-se ter cautela ao fazer. E essa dúvida foi confirmada lá no meu Instagram quando metade disseram que sim e outra metade disseram que não. Inclusive, algumas pessoas de área médica disseram que não. Então, assim, isso realmente precisa ser atualizado, precisa ser acompanhado e isso evoluiu. Apesar de não haver restrições para quem está abaixo dessa idade, o recomendado é começar a fazer musculação a partir dos 12 anos. Obviamente, isso pode mudar de jovem para jovem e é importante uma avaliação, como eu disse antes, para você começar o treino de força. Eu indico começar um treino leve, com pouca ou nenhuma carga, com exercícios mais simples. E aí, o treino ele deve durar no máximo 40 minutos e ser praticado com um dia de folga. Então, você vai fazer um dia sim, folga, outro dia você faz. Então, o treino dia sim, dia não. Aí, você pode fazer 3 vezes na semana. E eu vou mostrar para vocês as faixas etárias e quais exercícios podem fazer em cada faixa etária. Se o seu filho tem 7 anos ou menos, como eles são bem crianças ainda,
Não é indicado você colocar muito peso, né? Isso é óbvio. A sessão tende a ficar com um treinamento mais funcional do que musculação. Os exercícios, eles podem ser realizados em dupla, né? Um amiguinho com ele ou você com o seu filho, usando o próprio peso corporal. Poucos exercícios e exercícios mais leves, tá bom? Se o seu filho tem de 8 a 10 anos, você vai aumentando o número de exercícios realizados de acordo com cada treino. Pode começar com alguns exercícios de levantamento de peso, com pouco peso ou só com o peso do próprio aparelho. E aí você vai aumentando o volume desses exercícios aos poucos, mas bem aos poucos. E sempre observar e corrigir a postura e a tolerância do exercício que a criança está tendo, tá bom? E de 11 a 13 anos, continuar com a carga progressiva. Começar a introduzir exercícios mais avançados. Nessa idade, já começa a entender a técnica do exercício. E é bom começar a executar essa técnica de uma forma correta e segura para você sempre ir evoluindo nos treinos. De 14 a 15 anos, pode-se começar com exercícios de força, de resistência mais avançados e esse volume pode ir aumentando até que você consiga pegar um pouco mais de peso sem atrapalhar o desenvolvimento. Com 16 anos ou mais, você está completamente liberado para iniciar os programas de adulto, desde que você já tenha experiência. Caso contrário, em qualquer idade, é sempre importante que você inicie o treinamento da idade anterior, para que você possa adquirir uma melhor resistência física, ter um entendimento e o reconhecimento do treinamento que está sendo proposto para você, o que vai permitir uma melhor tolerância e um melhor desempenho durante as atividades que vão te dar o retorno que você precisa, que seja resistência muscular, força muscular, um corpo mais definido, uma desenvoltura melhor da sua musculatura. Tudo isso, né, sem contar que você diminui a incidência de diabetes, você diminui a incidência de hipertensão, a tua alimentação começa a mudar porque você começa a criar novos hábitos. Então, exercício físico é sempre importante. E é sempre importante também aprender os movimentos, conhecer os equipamentos e ter prazer em praticar a musculação. Os benefícios do treino de força nessa faixa etária podem ir muito além do ganho de músculo, como eu falei, como melhoras de outros sistemas fisiológicos e também psicossociais e emocionais. Olha só que legal! A gente já diminui a incidência dessa criança ter depressão, dessa criança ter problemas de socialização, só dela fazer uma atividade física. E aí, esse treino também vai melhorar a postura do seu filho, melhora a flexibilidade e o condicionamento e desempenho físico, aumento da densidade mineral óssea, então esses ossos vão ficar mais resistentes, prevenindo doenças ósseas, aumento de força muscular e de resistência muscular local, prevenção de lesões em outro esporte, porque aí ele vai estar com a musculatura forte, boa, vai suportar melhores impactos e aí quando ele for fazer alguma atividade esportiva na escola, na rua, com os amigos, ele vai ter mais resistência muscular em relação a isso. Tem também um melhor desenvolvimento de hábitos de exercícios duradouros, afastando o pequeno sedentarismo no futuro. Então, ele já vai criar um hábito de ser um adulto que faz atividade física. Isso ele vai levar para a vida dele toda. E aí tem o aumento da concentração, a melhor chance de socialização, melhora a autoestima, melhora o bem-estar psicológico e, repito, sendo assim, redução de quadros depressivos. Tem uma melhor resposta arterial ao estresse, melhora do padrão da composição corporal, né, que é a redução de gordura, do percentual de gordura, de aumento também da massa magra no corpo. Portanto, papais e mamães,
seguindo direitinho as orientações, o seu filho está seguro para praticar musculação e qualquer atividade física que seja. O importante é estar sempre com a saúde em dia, colocar o corpo em movimento e ser feliz, que é isso que a atividade física bem feita oferece pra gente. Concorda comigo? Então, eu espero ter esclarecido as suas dúvidas. Vê a faixa etária do seu filho, como que ele tá, em qual faixa etária ele se encaixa. E sempre que for começar a praticar os exercícios de musculação, lembra de praticar o exercício da faixa etária anterior. À medida que você vai conhecendo, à medida que você vai desenvolvendo o corpo, aí você vai progredindo com o seu treinamento, com o treinamento do seu filho. Até a próxima segunda-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Sintam-se abraçados por mim. Tchau, tchau.